Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o podcast Evangelizar. Da Paróquia São Luís Gonzaga de Sapiranga. Me chamo Daniel. Eu sou a Nice, tudo bem? Tudo bem, Nice? O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos saber sobre a vida do sacerdote. Nós vamos entrevistar um padre. Padre Césio Júnior Bitelo. Ah, mas do sacerdote, só rezar a missa. Fácil, né? Será? Será que é realmente só rezar a missa e não fazer mais nada? Vamos descobrir. Tudo bem, Padre Césio? Olá, boa noite, família. Olá, que alegria, que bom estarmos juntos nesse primeiro trabalho de vocês com o podcast da Paróquia São Luís Gonzaga. Poder falar sobre a vida do sacerdote, falar um pouquinho também sobre o trabalho, sobre a missão, sobre aquilo que é realmente nos bastidores, que muitas das pessoas pensam que a igreja é o padre rezando missa, ou é o casamento, ou é o sepultamento, o batizado, mas não conhece os detalhes. O que é a estrutura toda, como ela funciona, não só na parte financeira, mas a parte pastoral, as atividades, os trabalhos. Então vamos essa noite responder a questionamentos, dúvidas, enfim, tudo mais. Então vamos lá. Então tá, Padre administrador, sabia? Administrador? Formado em administração. Sim, então sou natural de Porto Alegre, nasci e me criei na capital, venho da área da administração, passei por algumas empresas, entre elas a última, o Grupo Telefônica, e peguei um ano de John Venture, que foi a fusão da Telefônica com demais companhias da área de telecomunicações móveis, que se transformou a Vivo. Então fiquei um ano lá e depois eu saí para concluir as faculdades de Teologia e Filosofia, cuidar do meu pai que estava com câncer, e em 2008 ingressei no seminário de Novo Hamburgo, optando a Diocese de Novo Hamburgo para exercer o meu futuro ministério sacerdotal. E aqui estou eu, já há 14 anos de padre, dia 20 de novembro desse ano, 15 anos. Estarei debutando. Então, nesse trabalho de 15 anos, passei um ano e meio por Rolante, 5 anos na Charlau, em São Leopoldo, e também em Gramado, Várzea Grande, 7 anos, e agora dia 5 de janeiro, fez 11 meses que eu estou aqui na paróquia São Luís Gonzaga. Então, padre, esse sonho de ser padre então não veio de pequeno, porque então o senhor passou por dentro de uma empresa, uma multinacional, né? E como é que se despertou esse desejo de ser padre? Bom, primeiro, como é que começou a vocação, né? Começou quando eu tinha 16 anos, quando eu conheci a Igreja Católica, diante de um momento muito complicado da minha vida, de depressão, de situação de separação, com os 11 anos dos meus pais, que vinha, meu pai ele bebia, roubava, aprontava, fazia horrores, era bem complicada a situação. Então veio a separação com os 11 anos, e aí dos 11 até os 16 foi um período muito difícil para mim, e com 16 anos, através de um jovem, eu conheci Jesus Cristo e a Igreja Católica, que me estenderam a mão, e a partir dali eu comecei toda uma caminhada a partir de um retiro de Pentecostes, nessa paróquia em Porto Alegre, São Martinho. Isso foi lá em 89, aí começou todo o processo na minha vida, do retorno aos estudos, ao trabalho, à formação, e assim Deus foi conduzindo até chegar aonde eu estou hoje. Padre, mas então, aos 16 anos começou a surgir a vontade e o senhor conheceu a Igreja Católica. Não, nem conheci a vontade, eu estava assim, perdidão, assim. Não vinha da parte, isso. Eu vinha de famílias, minha família tinha outro tipo de credo, vindo uma realidade kardecista, né, por parte de mãe e parte de pai de Umbanda. Então, as situações também eram complicadas e não me encontrei, passei por vários lugares, até que, conhecendo Jesus Cristo, a Igreja Católica, com 16 anos, começou o processo. A vocação, ela veio surgir bem depois, né? Eu trabalhava muito em retiros, ajudava em rádios, em atividades da comunidade, e lá depois, perto dos 30 anos, é que a coisa foi brotando, né? Tá que nem Jesus, com 30 anos, começou a vida pública, né? E então, o administrador veio primeiro. Sim, daí eu estava formado nessa área, trabalhando, passei pelo SENAC, passei pelo Grupo Secrisa de Pisos e Azulejos de Santa Catarina, uma grande empresa a nível mundial, e depois o Grupo Telefônica. O telefone que o senhor falou que ficou quanto tempo mesmo? Eu fiquei de 98 até 2003. E esse tempo todo que o senhor ficou ali, está sendo útil dentro da paróquia? Porque as pessoas acreditam que o padre vai lá e só reza a missa. E uma paróquia não é só rezar a missa, tem que também fazer toda uma administração, né? Perfeito.
Boa tua pergunta, porque assim, ó, o que acontecia? Quando eu ajudava na própria paróquia, eu percebia que as pessoas que ajudavam nos retiros, nas atividades, eram pessoas internas que conheciam um pouco a estrutura, mas os de fora não. Então, quando eu comecei a fazer os estágios da Faculdade de Teologia e Filosofia, eu peguei uma paróquia em São Sebastião do Caí e a outra em Alvorada, Grande Porto Alegre. E observava que as pessoas faziam certas críticas ou tinham dúvidas do que realmente o padre fazia, o que a igreja fazia, como é que as coisas eram organizadas. E então, rezando assim, aquilo me deixava muito incomodado, porque algumas falavam sem razão e outras até comentavam, mas infelizmente mal informadas. Então, inspirado por Deus no meu coração, o que Deus colocou? Olha, utiliza a tua área e faz uma mudança, mostra em dados como as coisas acontecem. Então foi aí que eu comecei a criar uma planilha, fui montando ela, até se tornar uma plataforma hoje. Então o que eu fiz? Eu peguei todo o trabalho da igreja, o trabalho do padre, e dividi ele em áreas de trabalho e serviços que são executados. Então, traduzindo assim, a paróquia hoje São Luís Gonzaga, eu tenho 30 grupos que são pastorais, movimentos e serviços, os demais são capelas, matriz e pontos de missa, que dá 39. Então eu tenho 39 pontos de trabalho. Nesses pontos de trabalho tem a secretaria paroquial, onde eu faço os atendimentos na sala. Então são agora 40 pontos de serviços, com 25 atividades que eu faço. Então o que o padre faz? Ele faz 25 tipos de serviço, que não é só rezar missa. Eu fico surpresa de onde é que veio tudo isso. Então lá no portal de transparência, na página, no Facebook, está descrito o que são esses códigos de serviço, e também os pontos de trabalho. E fora da paróquia, eu tenho 28 paróquias da diocese que eu acompanho o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, que é um movimento a serviço da igreja, é um serviço melhor da igreja, que trabalha com casais, inserindo esses casais na vida de igreja, de comunidade, renovando o seu batismo e fazendo com que eles vivam a fé através do serviço e da doação. Então eu tenho 40 pontos de trabalho, mais 28 da diocese, então calcula quanto vai dar aí, e 25 serviços para fazer tudo isso acontecer. Então com isso eu consigo prestar contas em quantidade e em carga horária. Então ano passado, do dia 5 de fevereiro até o dia 31 de dezembro, eu fiz 2.451 serviços em 2.550 horas. E aí, este ano, já iniciando o 1º de dezembro, eu já tenho 1.012 serviços pré-agendados até 31 de dezembro, já está acontecendo a agenda. E depois vem a área administrativa, que é o que a igreja recebe, o que ela faz, aonde é investido, que o pessoal tem muita dúvida, né? Os montantes que entram, até final de semana eu prestei conta sobre isso, a parte financeira da paróquia, a saída, que é matriz, capelas e grupos, foi de 715 mil. Esse 715 mil saiu por notas fiscais de produtos e serviços, que gerou renda, trabalho, fez a economia local funcionar, fez o poder público funcionar também através dos seus impostos e taxas, e fez também as prestadoras de serviço, internet, telefonia, água, também receber. Então nós geramos renda e trabalho. O que entrou da igreja também serviu para fazer a economia local funcionar. Nossa parte social, a igreja é rica, não ajuda os pobres. Nós ajudamos ano passado com R$485 mil, que foi transformado todos os materiais e serviços que nós recebemos, materiais melhores, em dados de informação, em valores. Então a igreja investiu também nessa área, gente pobre, necessitada, flagelada, enfim, né? Ô padre, de tudo isso que tu tá falando, é muita coisa, né? A gente chega até a se assustar, se espantar, assim, porque esse era o impacto, muita informação. É o impacto que eu queria, era isso. E isso é a igreja, né? Isso é a igreja. Só a paróquia São Luís. A paróquia São Luís, mas a igreja em si, todas as paróquias funcionam assim, ou é só a paróquia São Luís que funciona? É que eu transformo o que eu faço em dados. Todas elas têm seus trabalhos. Tá. Então as próprias pastorais, quando você junta elas num grupo de WhatsApp grande, você vê um montante de pessoas, digamos assim, da equipe, do time, que vai fazer o trabalho acontecer. Aí que eu queria chegar. São 414 pessoas envolvidas por trás dessas pastorais, conselhos de capela, grupo, que fazem o serviço todo acontecer. É muito trabalho, mas demanda muita mão de obra. Não é todo esse trabalho assim só nas costas do padre. O padre tem ajuda, então. Tem ajuda da comunidade. Vou pegar o próprio exemplo aqui de vocês. Para montar o estúdio e fazer esse trabalho acontecer agora em questão de meia hora, alguma coisa, quanto tempo levou? Quanta coisa foi investida, quanto material, quanto ensaio, quanto erro, até chegar aqui.
Eu não vou conseguir fazer tudo isso porque eu tenho os outros 25 serviços, mas eu posso estar aqui, o código daqui é programa. Como eu tenho os programas de rádio e TV que eu faço, Porto Alegre, e outras rádios também, é um código chamado programa, onde eu vou discriminar na minha plataforma o programa que foi feito aqui. Então as pessoas vão comprar, o padre fez vários programas, mas programa de rádio, de TV, tudo direitinho, especificar bem qual é o programa que o padre fez. Programa aí, já estão sabendo. Tudo agendado também, né, padre? E é bacana porque esse algo assim, que vocês mesmos têm de ficar impressionados foi o impacto que realmente gerou, principalmente em Gramado, onde foi mais impactante para a comunidade de Gramado, assim. Tanto é que o segundo ano que eu estava lá, o município fez uma moção de aplauso, que é um reconhecimento público do município, da Câmara de Vereadores, do trabalho que está sendo realizado. Então foi feito essa moção de aplauso pela paróquia e pelo meu trabalho. E a página da paróquia, que o senhor coloca todas essas planilhas, todos esses dados, talvez as pessoas ainda não entendam que é informação, sim, né? Sim. É informação, é um portal de transparência de contas para a sociedade, né? É um portal de transparência que as pessoas acessam no Face, ele está fixado no começo da página, e eu já percebi várias mudanças em segmentos da própria comunidade, de outros grupos que estão nos ajudando, estão se aproximando da Igreja Católica, a partir não só dessas informações, porque elas têm que enxergar o que está acontecendo. Não adianta o padre botar número e não enxerga o padre, né? Então elas enxergam o padre e vê o número. E aí a coisa realmente funciona. Isso evangeliza também, evangeliza bastante. Sim. Padre, nós fizemos o dever de casa. Nós fizemos uma colinha aqui, a gente pegou essas 30 pastorais, 30 movimentos que o senhor toma conta, né? A gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho, brevemente, de cada um, para nós estar apresentando, então, o que a Igreja São Luís vem fazendo, né? E como que as pessoas podem estar... esse movimento, eles são movimentos fechados, são movimentos que... eu quero participar desse movimento, eu posso fazer parte, ou alguém tem que me convidar, ou eu posso ir me oferecer? Como é que funciona isso? Vamos começar aqui pela... Capela Nossa Senhora Aparecida. O que é a Capela Nossa Senhora Aparecida? É um prédio? É só o prédio? Como é que funciona? A capela é o prédio, é o templo, né? Ele é uma parte da paróquia. A paróquia é formada pela Igreja Matriz, que é a sede, onde ali tudo se desenvolve. E a capela seria aquele braço que chega lá naquele ponto da paróquia. A paróquia é um braço da diocese, que tem a sede em Novo Hamburgo, e esses braços se estendem nos municípios, com uma ou mais paróquias com as suas capelas. Ela tem uma igrejinha, ou uma igreja maior, um templo da oração do encontro, tem um salão paroquial que é de eventos, para catequese, formação, tudo conforme também a situação financeira e a estrutura que se tem para poder, com o tempo, também construir, porque tudo faz parte das doações. Eu citei aqui um montante que saiu do caixa por notas fiscais de produtos e serviços, desde a notinha do combustível, do mercado, alguma coisa que alguém fez lá e mandou a notinha, tudo isso vai se somando. As capelas, as mesmas coisas. Então, a Capela Nossa Senhora Aparecida é uma parte da paróquia, tem as demais capelas que estão ali, divididas em toda a área da paróquia, para atender os quase 28 mil habitantes que a São Luís contempla, conforme as informações da prefeitura. A capela, por si própria, ela não se administra sozinha. Ela tem um conselho, né, que está ligado comigo também, o padre sempre é o presidente, na matriz das capelas, tem os coordenadores, porque quem responde juridicamente, quem tem a procuração sou eu. Então ninguém responde pela pessoa jurídica, a não ser o que tem a procuração, para alguns casos, e demais quem responde é o bispo. Então ninguém diz, vou inventar uma coisa aqui agora. Não, a gente tem que sentar juntos, temos que organizar, passar pelo jurídico da diocese, uma construção, por exemplo, alguma coisa que precisa, o conselho então vai analisar e vai dar o ok junto com o padre e as coisas vão acontecer. Porque se dá um acidente, dá qualquer coisa, quem é responsabilizado, né? Porque na hora que a coisa aperta, a pessoa cai fora. Então quem responde é o padre e responde o caixa que está ali para indenização e tudo mais. Então as capelas são formadas por conselhos, a gente se reúne de 2 em 2 meses separadamente, faz o planejamento do ano, organiza tudo, e pelos grupos de WhatsApp também vamos se comunicando e vamos fazendo a coisa andar. Assim funciona com os demais grupos também que estão ali, todos eles têm o seu grupo, têm os seus membros que vão participar. Os conselhos são escolhidos pessoas de boa índole da comunidade, que participam da igreja, que participam da comunidade, não vai botar qualquer um ali, né? Uma pessoa que não participa de nada, vai colocar num conselho, é uma pessoa que vai ter uma visão de clube.
Aí começam as brigas e rixas, né? Porque daí a pessoa acha direito disso, daquilo, e começa a confusão. Os conselhos trabalham em espírito de comunidade, oração, vida fraterna e serviço, promovendo as catequeses, os grupos de jovens que lá têm, outras atividades que as capelas também podem movimentar. Então, é formado dessa maneira. Então, a São Luís, ela faz parte de quantas capelas que fazem parte da paróquia São Luís Gonzaga? Então, constituídas são 5 capelas e mais pontos de missa. Então, matriz, mais as 5 capelas constituídas e mais 2 pontos de missas. Perfeito. Que fazem parte. E então, vamos começar pelos grupos agora. Grupos e pastorais, né? Os acólitos. Como é que funciona o grupo dos acólitos? Os acólitos são aqueles que vão lá e ajudam o padre, né? Ajudam na liturgia, alcançando ali os materiais para missa, como os acólitos e coroinhas também fazem essa atividade. Então são aqueles que durante a celebração da missa vão me ajudar com missal, vão trazer a oferta, vão me ajudar com a água benta, vão fazer algumas atividades que estão ali, procissões e outras coisas também eles acompanham e participam, levando a cruz, o turíbulo com incenso, enfim, assim vai indo. E tem limite de idade para ser acólito? Ele só vir procurar a igreja? Se procura assim que tenha mais ou menos de 8 anos para cima, né? Porque muito pequenininho às vezes se perde, sendo que também tem os acólitos mirins. Acólitos são coroinhas mirins. Os acólitos são um pouquinho maior. Então tu já começa a trazer a criança para perto e já começa a fazer com ela esse trabalho. Porque se deixar esperar muito, ela vai passando à vontade, ela perde a expectativa ali daquilo, não foi muito bem acolhido e acaba se afastando. Eu percebo que os coroinhas vêm e eles gostam tanto que eles vão ficando e de repente eles se tornam acólitos. Então, chega uma idade, são maiores. Aí depois, quando eles chegam a uma certa idade, daí tem outros focos de grupos de jovens, focado para eles, vão fazer outras atividades. E muitos coroinhas e acólitos, às vezes, acabam indo para o seminário, como as meninas também, às vezes, vão para a vida religiosa. Também tem isso. Apostolado da oração, o que seria? São para senhoras que um pouco mais de idade ou menos idade, enfim, aberto para todas as idades, mas ele tem um foco mais para pessoas que se reúnem, homens e mulheres, para uma oração mais específica dentro de uma estrutura que o apostolado tem a nível global. Então, o apostolado da oração não é apenas da paróquia, ele está ligado a nível global. E a formação dele é com oração, com ações e atividades. Na primeira sexta-feira do mês tem a adoração, tem a missa e tem os materiais que eles utilizam para a formação e para os trabalhos. Promovem chás, eventos, visitam doentes, enfermos, assim vão indo. Isso é só para quem é mais de idade? Mais ou menos, né? Ele é aberto, mas são pessoas de mais idade que gostam, porque são aposentadas, têm mais tempo, né? Então conseguem desenvolver esse trabalho melhor. O batismo, como é que funciona? O pastoral do batismo vai preparar os pais e padrinhos para o que é o batismo, assumir a vida cristã, o compromisso com o filho, que não é só um evento social de levar lá no dia do batizado e sumir da igreja, mas que eles possam também fazer esse trabalho dentro da sua família, de oração, de preparação, de caminhada até para a primeira Eucaristia, Crisma, e os pais também estarem inseridos dentro desse trabalho. Então, a pastoral do batismo, ela evangeliza e prepara para o batizado. Bom pastor e casais de segunda união, está escrito aqui. O bom pastor, casais de segunda união, para casais que já foram casados na igreja, infelizmente não deu certo o casamento numa segunda união, a igreja faz um trabalho de acolhimento e de inserção neles dentro da igreja, em algumas pastorais e movimentos, também com celebração própria para eles, então eles não estão excluídos, eles fazem parte dessa caminhada, iluminados e guiados pela palavra de Deus. Então, quem casal de segunda união, que quer fazer parte, no caso, vem, procura a igreja. Vem conversar comigo primeiro, faz uma entrevista, me conhecer a história deles e eu vou fazer o encaminhamento. Eles acreditam, tem muita gente que fala que a Igreja Católica ela não aceita as pessoas que são de segunda união. Por muito pelo contrário, ela acolhe e dá um direcionamento espiritual ainda, né? O que as pessoas elas gostam assim é de fazer uma manipulação da informação. Elas querem uma igreja e uma fé que acolha como elas estão. Não é como a palavra de Deus quer, que dá o grande problema. O que nos salva é a palavra de Deus colocada em prática. Não é a Eucaristia também que nos salva, cuidado. É a palavra de Deus levada a sério. Jesus fala muito sobre isso. A palavra se transformando em ação, exatamente, né? Ação na vida da gente e na vida do próximo. Exatamente, ela tem que ser vivida profundamente. A palavra de Deus jamais vai dizer que quem está no pecado
vai entrar no céu, ela vai dizer que você tem que mudar de vida. O pecador é convidado à conversão, ao arrependimento, porque o pecado é ferramenta de Satanás para a condenação. A graça de Deus, que é o perdão, é a conversão, a ferramenta dele de salvação. Então as pessoas querem uma igreja e uma Bíblia que fale o que elas querem ouvir, não o que elas precisam. É aí que dá essa confusão muitas vezes. Canto. A pastoral do canto, ela se envolve com a parte da missa, também com eventos, atividades, de celebrações, onde o pessoal ensaia, organiza, forma as equipes, nas celebrações de final de semana, festas solenes como Páscoa, Natal e outros eventos padroeiros, enfim, a pastoral do canto ensaia, se organiza e prepara isso. Aqui tem pastoral das capelinhas. Sim. O senhor falou sobre as capelas. Tem diferença entre capelinha e capela? Capela é prédio, né? Prédio de onde faz celebração. Capelinha é aquelas capelinhas pequenininhas com a imagem da Senhora que faz uma pastoral da evangelização, né? Elas têm oração, têm o terço e elas conseguem visitar as casas, ficam lá 24 horas, um pouquinho mais, assim vai passando de casa em casa e a capelinha, quando ela chega, as pessoas são convidadas a se reunir para rezar o terço, ler a palavra de Deus, seguir as orientações, instruções que estão atrás delas. Muito importante, pelo que eu estou vendo aqui, são as cáritas, né? Como é que funciona? A pastoral da Caritas é um nome em latim que é charitas, quer dizer caridade. Caridade. É isso. Então ela trabalha com a parte assistencial da paróquia, das pessoas que necessitam desde rancho, roupa, alimento, remédio, coisa assim. As pessoas flageladas foram muito bem atendidas e tudo aquilo que nós fizemos em trabalhos, em materiais que recebemos transformados para a tabela do governo federal, chegamos ao montante de R$485 mil que foram investidos através da igreja em famílias que precisam. Então é a área social da paróquia. Área social. E a Caritas, as pessoas da comunidade podem estar contribuindo, né, padre? Com doações, né? Ajuda direto, Recebem com alimento, sempre. Com roupa, com tudo. Aliás, né? Eu tenho falado a atenção do pessoal, quando for doar roupa, não é roupa rasgada, né, gente? Não é roupa suja, não é aquela roupa que você não quer mais, é aquela roupa que está em bom estado, porque lembra que na pessoa que você vai doar está o Cristo, você vai doar para Cristo isto. Então eu tenho visto muitas pessoas que dão resto, rasgado, sujo, né? Jesus merece isso, tenho certeza que você está vivendo bem a fé, pode botar fora essa roupa que não presta mais, mas as roupas em bom estado para ajudar os irmãos que precisam. Aí cuidar com a comida vencida, né? Comida de 3, 4 meses vencida, a gente não doa para as pessoas, a gente infelizmente descarta, porque é Cristo que vai receber também na pessoa que do outro o alimento. Se Cristo para nós está assim, imagina o resto. Nossa, é pesado escutar. Chocante. É chocante. É chocante ver que a caridade de alguns de aparência as faz. pessoas acham, então, ao que não me serve mais o resto que eu dou. A não é assim que funciona. Não é um descarte. Não é um descarte. É aquela peça, eu tenho muitas peças aqui, não estou usando, estão em boa condição. Ela é a ponte que vai levar para quem precisa. Ela vai ser a ponte daquele que doa para aquele que precisa. Catequese. Catequese é a formação, então, que se dá para as crianças quando elas completam 10 anos, primeiro ano, segundo de Eucaristia, primeiro e segundo de Crisma, onde elas vão fazer a formação, o reforço daquilo que a gente espera que os pais em casa, durante o batismo e até aos 10 anos, viverem e ensinar, participação de missa, oração, tudo mais. E a catequista é aquela que vai reforçar isso no conhecimento doutrinário, bíblico, também preparando elas para a primeira Eucaristia, mas preparando também para o Crisma, onde se adolescente, então agora, ali já com seus 14 anos, assume, 14 ou mais, assume a sua missão de batizado, não é para assumir da igreja, mas é assumir o seu papel de grupo de jovens e participar do canto, da liturgia, da Caritas e outros pastorais que você vai falar ali, é nosso papel de estar ali juntos, né? Jovens que assumem um ONDA, um CLJ e assim vai indo. Padre, a catequese é um assunto muito, assim, abrangente, né? Por que eu estou te perguntando todas elas um a um? Porque esse é o intuito da pastoral da evangelização aqui. Nós vamos apresentar, depois nós vamos convidar cada um para vir aqui e falar sobre o seu movimento, como funciona. E para as pessoas entenderem, né, que tem em todas as fases da vida, tem alguma forma de estar participando. Porque a igreja não é só rezar a missa, mas também é lugar de fazer amigos, bons amigos, né? Ajudar o próximo. E a catequese, então, a catequese. Ela, o que eu vejo é que a catequese é feita para crianças.
E depois aí adolescentes, né? E a catequese de adultos tem três modalidades. A de adultos é porque ele não fez quando criança. Isso, faltou alguma coisa lá, então a fase adulta ele vai fazer essa catequese. Ela é sempre formativa, ela é em cima do texto sagrado e a doutrina da igreja, para que também tenha base. Uma vez que você fez a catequese e aprendeu ela como criança, você não precisa mais estar, que nem qualquer curso, qualquer faculdade que você vai fazer, você tem que estar se graduando, tem que estar se aperfeiçoando, se capacitando, vai mudando sempre informações. As informações corretas. E dentro da catequese ali, você fez uma vez, não precisa mais fazer nunca mais. Ela foi feita a base, mas aí tu tem catequese aonde? Um grupo de jovens, você tem as formações, que é catequese. Um grupo de casal, vocês têm as catequese. As celebrações são catequese, tríados são catequese. Ela continua, a gente está aprendendo. Né? E a pessoa que tem interesse em conhecer a fé, ela continua buscando cursos de formação em áreas específicas que depois vai reforçar essa catequese. Nós vivemos uma catequese contínua. Então, todo esse movimento, todas essas pastorais aqui são a continuação da catequéticas, porque elas têm espiritualidade, elas têm formações, ela tem tudo, continua sendo. E começa no batismo. E o mesmo padre, os cursos que a gente faz todo ano de renovação são catequeses que nos renovam. Começa no batismo e sempre vai dando continuidade. Para aquele que vive a fé, porque pode batizar na igreja e nunca mais botar os pés dentro. Né, e viver como um pagão. E a catequese tem custo para os pais? Tem que pagar mensalidade? Ela tem investimentos, porque a catequese também tem trabalhos e atividades. Então também tudo precisa-se para fazer, porque a continha sempre vem para a igreja. Todo mundo manda notinha fiscal, manda notinha de serviço, ela chega. Então a catequese também tem seu valor de investimento, que gera também toda uma infraestrutura. É a luz que é nas salas de catequese, é a água que é usada nos banheiros, é materiais que é usado também junto além do livro, tudo isso custa dinheiro, né? A notinha chega para a igreja. Mas tem um valor específico de mensalidade? Tem valores que depois a coordenação decide e é repassado. Então depois com a inscrição, depois os pais ficam sabendo, são informados. E todas as paróquias trabalham da mesma forma ou vai de gestor para gestor? A partir de agora, os primeiros anos de Eucaristia começam com o novo modelo a nível de Brasil e também que a Diocese está implantando, né? Então o novo modelo não é só da Diocese. É a nível de Brasil e as dioceses estão implantando. Então as paróquias todas vão seguir o mesmo modelo. O segundo ano de Eucaristia, primeiro e segundo de Cristo, segue normal o modelo antigo. Então conforme vai entrando os anos, vai fazendo a mudança. Cia do Bem. A Cia do Bem é um trabalho, Companhia do Bem, que trabalha no hospital de Sapiranga com visitas na segunda-feira aos doentes. Então eles visitam, fazem oração e também vê a necessidade de algumas mães que tiveram seus filhos, conseguem roupinhas, conseguem fraldas, leite, algum material que necessita, roupas também, doações, conforme a necessidade, mas é um acolhimento, é um evangelizar para os doentes. Fazer uma oração, dar uma bênção, eles se apresentam e fazem isso. Então tem uma equipe grande que se divide, passam pelos quartos do hospital e também na UTI. Trabalha só com os doentes? Só com os doentes, só no hospital. Eles estão começando um trabalho esse ano para os lares de idosos. Então eu estou fazendo um plano piloto para também fazer visita aos lares de idosos. Bacana. O conselho e a matriz das capelas, eu acho que em geral, né? Os conselhos é aqueles que vão me ajudar na gestão da matriz e das capelas, que tem lá o coordenador, vice-coordenador, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário e vice-secretário. Se precisa, não somente o titular, juntamente com a equipe de apoio. Então, eles lá na comunidade, a gente vai fazer o nosso planejamento, nossas diretrizes, as nossas metas, eles vão tocando ficha. As reformas, arrumações, infraestrutura, investimentos, assim vai indo. E esse conselho, ele é escolhido pela comunidade ou pelo pároco? E comigo e com o conselho atual a gente vai vendo as pessoas, porque o grande perigo muitas vezes a comunidade não conhece certas pessoas e acaba elegendo quem depois não vai dar certo. Nós temos que olhar o perfil da pessoa. Né, o seu exemplo de vida, tudo, né? Depende do que a comunidade escolhe também é aprovado, mas é o perfil da pessoa, tem que ser alguém idôneo. Passa por uma análise. Isso, exatamente. Né? Clube da Amizade. Clube da Amizade. Isso é a terceira idade, né? Então é um clube que faz os seus encontros nas segundas, terças-feiras do mês, promove uma tarde, por exemplo, com salgadinhos, com bailezinho, com formação. Também eles fazem viagem, fazem alguns eventos, espadas e outras coisas, para que a pessoa da terceira idade possa se encontrar. Então eles fazem todo um momento bem especial de partilha, tem aquela espada que se encontram, é bem bacana, é uma atividade bem legal. E também a questão da saúde, que também eles têm um atendimento também com um profissional da área de educação física para deixar sempre as juntas em dia.
Os coroinhas, o senhor falou antes que é junto com os acólitos, né? Mas são pastorais. 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 Coroinhas e acólitos são pastorais. Uhum. São separadas, né? CLJ. CLJ é um movimento voltado para jovens, curso de liderança juvenil, que pega de 14 anos para cima. Então, tem toda uma dinâmica, toda uma linguagem para o adolescente que está entrando nas suas fases, né? E diante do mundo, da fé, da realidade, de escolas, universidades, diante do ateísmo, diante das ideologias, que tentam deturpar não só a natureza humana, mas deturpar também os seus valores, né? Levando para outras realidades. Então, a gente já prepara eles para poder lidar com essa situação. Antes tem um grupo que é do Onda, né? Ele está em ordem alfabética, então o CLJ está aparecendo primeiro, então o Onda já vai fazendo essa preparação, o CLJ continua e nós vamos criar um outro grupo que vai ser futuramente este ano, que vai ser o Girassol, que vai trabalhar com crianças de 5 anos até 10 anos. O CLJ é uma pastoral ou um grupo? Ele é uma pastoral de movimento. De movimento. E o CLJ é para qual idade, padre? 14 em diante. 14 em diante. Isso. 14 em diante, independente. Isso. Uma vovozinha. Raramente elas vão, porque hoje a dinâmica deles de animação de coisa não vai conseguir dar o pique. Então ele está aberto ali. E aí quando cresce, depois tem o Emaús, depois que é para um grupo maior de idade, né? O Emaús ele está voltado mais para também casais e também para jovens que estão com 20 anos ou mais, 30, né? Até pode participar quem tiver 50, 60 anos. Então nós temos grupos que vão assim acolhendo as idades e vão tendo um perfil, uma resposta para cada fase, né? Agora próximo seria o discípulo de Emaús. Isso. ECC. ECC, Encontro de Casais com Cristo, com toda a sua dinâmica de evangelizar os casais batizados, mas que não têm vivência de igreja, ou pouco participam, não se envolvem muito, faz com que eles conheçam a graça de Deus, conheçam a igreja, conheçam o trabalho, eles também estejam como casais inseridos, juntamente com os filhos, dentro das pastorais e movimentos. O ECC e o Bom Pastor têm alguma coisa a ver? Porque os dois são movimentos para casais, né? O ECC é para casais casados na igreja e casais que não foram casados ainda, que depois regulariza a situação, solteiros que não têm impedimento. O Bom Pastor é somente para casais que foram casados na igreja e que houve a separação. Então eles têm um impedimento de casar ainda porque há um casamento que foi feito que tem que ser analisado. Tem bem uma diferença. Isso. Jovens de Fogo. É um grupo de jovens também, com idades acima, né, de 16 anos, até tem pessoas de mais idade, ali 30, 40, que participam. É um grupo ligado à renovação carismática, com uma linguagem própria, um trabalho próprio, que também atinge esse pessoal. Legião de Maria. Legião de Maria é um trabalho também a nível global, é um movimento grande, que a Legião de Maria promove também algumas atividades, alguns eventos, como a questão também vocacional, a questão também de oração pelos sacerdotes, orações também pela comunidade, se reúnem para rezar. Esse é o coração pulsante que intercede e pede a graça de Deus. Liturgia. Liturgia é o pessoal que organiza então as leituras, os comentaristas, a estrutura da celebração, em parceria com a equipe, com o canto. O canto vai fazer a parte musical e a liturgia vai fazer aquela parte dos comentários, das leituras, das preces, alguma outra atividade que for necessária. Inclusive, a nosso próximo podcast vai ser com o diácono Valmir falando sobre a liturgia. Perfeito. E a liturgia... E essa liturgia é a da missa, né? Só que daí tem a liturgia formação, que daí que o diácono vai explicar, que é os livros litúrgicos, os comportamentos dentro da liturgia, como é que funciona a celebração da missa, os sacramentos, que são momentos litúrgicos, né, com livros, com estruturas próprias. Né? A liturgia que está aí é a equipe de trabalho. A equipe de trabalho é diferente. Então... Liturgia, equipe, uma coisa, e liturgia, formação, daí vai ter um material muito denso, muito grande, assim, de organizar tudo, né? Os comportamentos, as respostas, como é que a missa funciona dessa maneira, o casamento é assim, o batizado é assim. Então tem os livros litúrgicos, tem as estruturas da liturgia, né? É importante. Os ministros, como é que são? Os ministros, o Brasil é o único país no mundo que tem ministros, foi dada uma licença especial da Santa Sé, porque diante do tamanho do Brasil, às vezes os padres não conseguem atender os doentes totalmente, às vezes na missa é muita gente, então os ministros ajudam. Primeiramente, os ministros para levar comunhão aos doentes, essa é a primeira finalidade dos ministros, levar a comunhão para aqueles que não podem. Então terminou a missa domingo, ou durante a semana, eles levam a comunhão para os grupos de doentes
que eles foram confiados, fazem uma celebração da palavra e dão a comunhão. E também ajudam na missa, na distribuição da Eucaristia. Padre, e então os ministros levam a Eucaristia, a comunhão eles podem levar em hospitais e também em casa? Isso, daí em casa as pessoas da comunidade conhecidas. Quando é alguém que não é conhecido, o padre primeiro faz uma visita para ver como é que está a situação da pessoa, se realmente prepara ela e depois o ministro vai. No hospital, sempre o padre que vai, porque tem a unção dos enfermos, que é um outro sacramento daí, para aquele doente que está mais necessitado. Mas se o doente está bem, e o familiar é ministro, pede para a comunidade, o ministro pode levar. Chegamos no Onda, que o senhor tinha explicado antes ali, né? PASCOM. É a Pastoral da Comunicação. Então, ela trabalha em cima da página da paróquia, seja no Facebook, seja no Instagram, organiza encartes para fazer as divulgações de trabalhos, eventos, atividades, e gerencia essa página. Se um site também eles fariam essa parte, então eles estão ligados com isso. Pastoral da Criança. Trabalha com crianças carentes, necessitadas, é um trabalho a nível de Brasil, onde tem uma vez por mês eles se encontram numa capela nossa que é Santo Antônio, para fazer a pesagem das crianças, o acompanhamento. Existem relatórios que são feitos, esses relatórios passam para a Pastoral da Criança Diocesana e a Diocesana Nacional, e o governo federal, através do Ministério da Saúde e outros, utilizam também esses dados de informação com planejamento a nível nacional. E essa pastoral, ela também tem uma assistente social? Tem, tudo que responde por ela. A Caritas a mesma coisa, também responde. E a Pastoral da Criança, além de fazer esse trabalho de pesagem, de organização, faz formação também, higiene, organização da casa, a questão também de fazer com que tenha esses cuidados e zelos pelo seu próprio corpo, pela sua família. Trabalha também em eventos que é Dia das Crianças, Páscoa, Natal, com atividades, recreação. É bem bacana, é bem amplo o trabalho. Pastoral do Dízimo. Pastoral do Dízimo é aquela pastoral que trabalha a conscientização de todo cristão católico batizado que trabalha, ele é convidado a ser dizimista, é mandamento bíblico isso. O que é o dizimista? A pessoa que não é que dá dinheiro para o padre nem para a igreja, ela separa uma parte do seu salário, o dízimo é a 10ª parte, muitos dão a 10ª parte, outros menos, enfim, mas a generosidade do coração, quanto que Deus vale para você. Esse valor chega lá e ele é feito os investimentos. Por isso que eu divulguei os valores, então tudo que vem, nem o dízimo nem sempre consegue cobrir tudo, então há eventos, festas, promoções, espadas, para poder cobrir algumas coisas. Se todo cristão pagasse o seu dízimo, eu sou dizimista e pago a minha porcentagem certa mesmo. O padre também é dizimista. Esse dinheiro entra para a comunidade, ele vai gerar o quê? Os trabalhos todos que somos feitos, vai pagar as notas fiscais que mandam para nós, as notas de serviço, os funcionários, os encargos municipais e outros serviços que chegam para nós. Então o dízimo faz funcionar a parte financeira. Todo mundo quer um ar-condicionado na igreja, né? Ah, tá muito calor. Sim, é 180 mil para colocar o ar-condicionado. Mão de obras, equipamento. Onde é que vai sair esse dinheiro? Todo mundo quer, mas do bolso não sai, né? Então, se o coração converte, o bolso também tem que ir junto. E aí, claro, o pessoal está fazendo a sua parte, a gente já colocou som novo na igreja, colocamos painel solar, fizemos pintura, então estamos investindo. Foi mais de 105 mil reais só que a matriz investiu. Salão, igreja e casa paroquial, 282 mil foi as matrizes com as capelas juntos, que deu um montante dos 715 mil. E certamente só o dízimo não daria para fazer não tudo daria, isso, né? Um dia vai dar certo, vai chegar dia lá. Vai dar. Né, enquanto isso não acontece, a gente vai ajudando, e o dízimo é interessante, Deus ele certo. sabe a tua generosidade, isso é bíblico, aquilo que você doa do dízimo vai voltar para você como bênção. Se a pessoa é mesquinha, botou o troquinho sabendo que podia dar mais, a vida vai ser um troquinho também, porque você está mentindo para Deus, está enganando Ele. É verdade. Então, quando você abre a sua mão e você doa de coração, volta para você muito mais. Eu sou prova viva disso. E vi muita gente que vê com os próprios olhos a transformação, não sabe como que aconteceu o milagre. A palavra de Deus é essa, aquilo que você doa, Deus fará acontecer o milagre. Pastoral vocacional. Ela trabalha com jovens vocacionados, com encontros e atividades ligados com a pastoral vocacional da Diocese, que tem um padre responsável, uma equipe. Então o jovem tem vontade de ir para o seminário, a menina tem vontade de ir para a vida religiosa, então eles vão fazer os encaminhamentos, preparações e vão encaminhar para os locais. Aqui diz assim, RCC, Matriz, Capela Santo Antônio, Capela São Miguel.
são os grupos da renovação carismática nesses locais. São grupos de oração que se encontram nas segundas e terças, que promovem espiritualidade, louvor, encontro com a palavra de Deus, formação e também eventos como retiros e atividades. Ligado à renovação, vai ter agora os Jovens de Fogo, vão ter o acampamento jovem da renovação lá em Três Coroas, lá nas corredeiras e tudo mais, onde vai reunir jovens da diocese toda com acampamento, com espiritualidade, interatividade. Os temas são bíblicos, com desafios de equipes e tudo mais, que vai dar formação e espiritualidade, com adoração, com missa, confissão. É a igreja atingindo várias áreas. Muito bem. Setor da juventude. O setor da juventude é o setor que nós estamos agora atualizando ele, que vai pegar os representantes de cada grupo jovens que nós temos, e esse grupo, então, comigo, vai trabalhar os eventos que a paróquia vai fazer para os jovens. Esses eventos vão envolver, então, o CLJ, o ONDA, o Emaús, para fazer uma noite, uma cristoteca, por exemplo, que é uma noite no salão com música cristã de balada, assim, bem bacana, com salgadinhos, com várias atividades, tem uns coquetéis que não tem álcool, sabe, aquelas fumaças, aquelas coisas esquisitas lá, que eu acho legal, né? Então, sem bebedeira, sem droga, sem nada, sem pegação, né? Que é um lugar onde você pode, assim, ter uma coisa equilibrada, sadia, uma relação também fraterna e poder se divertir também à noite. Terço dos homens. É um movimento também no nível de Brasil ligado com os homens que rezam o terço. Eles têm os terços na paróquia, na diocese, e têm encontros nacionais como em Aparecida. Eles têm também não só o terço, eles têm uma formação, têm espiritualidade, tem tudo, mas a finalidade é a oração do terço pelas famílias. E por último, pastoral da evangelização. Isso. É a pastoral que está ligada então com esta parte de usar os meios de comunicação, criar as ferramentas e atividades para fazer essa evangelização acontecer. A PASCOM, ela vai fazer com que isso chegue nos meios, mas o material que vai chegar nos meios é a pastoral da evangelização, que não é somente aqui nessa parte que nós estamos fazendo, mas também ela pode promover outras atividades dentro da paróquia e outras atividades também. Ou seja, padre, tem muita coisa boa para fazer, sim. Tem muita coisa para todas as idades participarem. Exatamente. Né? O jovem vem, ele reza, ele aprende, ele se diverte, ele faz amigos. Uhum. A igreja é o lugar certo para todo mundo. E para quem pensava que é só vir na igreja e rezar a missa, tem muita coisa para se aprender. Né? Gramado foi interessante porque uma catequese, por exemplo, lá de Crisma, a catequista ouviu, os catequizando assim, que os pais em casa diziam, o padre reza a missa no domingo e depois na quarta-feira não faz mais nada. Não faz mais nada. E aí elas trouxeram essa demanda para mim, eu fiz um trabalho. Eu fiz um questionário de perguntas e fiz eles entrarem na página da paróquia no Face e pesquisar para poder responder. Então foi muito interessante o baque que deu em muitos e foi uma coisa muito interessante a raiva que criou em alguns pais. Primeiro, porque eles tiveram que sentar com os filhos, que eles não sentam com os filhos. Tiveram que fazer um trabalho de igreja. E ainda tiveram que olhar uma coisa que eles falavam mal para os filhos e que era mentira. Os filhos perguntaram, tá, pai, você falou mal da igreja e agora aqui, né? Sim. Porque uma das perguntas no final, das respostas que eles vão perguntar é assim, olhando tudo que a igreja faz, você olhando tudo isso, o que você faz também? Nossa... Né? Então foi muito interessante na missa do Crisma, na missa da segunda Eucaristia, eu falei sobre isso, porque eu sabia que os pais estavam, né? Eu disse, eu fico muito impressionado com esse tipo de postura, porque o nosso mundo não está indo para frente exatamente por pessoas assim. É muito fácil tu olhar e criticar. Porque o mal avança, mas o pessoal do bem que tem fé está de braço cruzado em casa. Deixa eu quietinho na minha aqui. Eu falei outra vez na celebração que o mal gosta de dois tipos de pessoa. Aquele que já serve para ele, que está lá já aprontando, roubando, matando, fazendo o tendel todo. E aquele outro grupo de pessoa que é um maior número de pessoas, é aquela pessoa do bem e da fé que está de braço cruzado. Ela não faz nada, ela só critica. Ela não atrapalha o mal, porque não vai lá para mudar a situação, e nem ajuda a Deus a mudar. Então esse é o mais perigoso, que Martin Luther King diz, não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. E esse tem bastante. E isso que o senhor fez, essa pergunta aí, faz a gente se olhar no espelho, né? Porque é muito fácil a gente apontar o defeito de todo mundo. E aí quando a gente vai enxergar o próprio defeito, tu sabe reclamar, mas e aí? O que eu estou fazendo para estar ajudando?
Teve, por exemplo, no período da pandemia, que aí tem aquele pessoal da lacração, né? Pela lacração, e agora que tá assim, a igreja vai vender ouro, vai vender não sei o quê para ajudar o pessoal da pandemia, que não sei o quê. Bom, o governo que fez o fechamento da pandemia que vai sustentar, né? Porque eles ganharam o salário deles tudo em dias mordomia, né? O povão da iniciativa privada é que se ralou, né? Enquanto eles estavam numa boa vida, como hoje continuam tendo. Enfim, então havia aquelas críticas lá, o pessoal pegava o link da plataforma, colava lá nos comentários, seja do Instagram, ou seja do Face lá, e botava, olha, daqui tá o que a igreja faz. E aí botava perguntinha orientados por mim. E você o que faz? A igreja está mostrando o que faz, e você? Uns assim pediam desculpa, a gente não sabia, que bacana, que legal que tem essa transparência. Outros deletaram o comentário, não falaram nada, nem mandaram, né, para aquele lugar. Enfim, a gente tem toda essa realidade, infelizmente. Vemos uma sociedade de lacrações, de pessoas que criticam, que fazem, falam que fazem, mas não fazem nada, né? Então a gente tem que, aos pouquinhos, sem xingar, sem criticar, mostrar. E os dados são inspiração, por isso que eu utilizo muito ela, porque diante de fatos, de dados, não tem como questionar, né? Mas esses dados tu joga na plataforma, não, isso tem um extrato detalhado dos meus trabalhos, como tem também o financeiro da paróquia detalhado. Então, se questionar, vai ter a fonte. Tá, padre, que nem todos esses movimentos, tudo isso que acontece dentro da igreja, e essas pessoas criticando ainda, né? Às vezes eles falam assim, eu não sei porque eu não sei o que eu posso participar, dentro é uma panelinha, é isso, aquele outro. Como que a pessoa tem que buscar enxergar o trabalho para Deus, aonde que ela se encaixa dentro do movimento, ela não enxergar através de panela, de isso, aquele outro, ninguém me convida, ninguém faz isso, porque a desculpa sempre se acha, né? Como que o senhor... Ótima pergunta. Que eu te diria assim, se eu for olhar panelinha, por exemplo, ninguém sai mais de casa, fica dentro do quarto fechado. Você tem panelinha no trabalho, você tem panelinha na escola, tem panelinha lá na faculdade, você tem panelinha com os vizinhos, você tem panelinha em tudo que é lado. Você deixa de ir ou você vai? Por que para a igreja? Porque no fundo é desculpa e preguiça. Eu quero fazer alguma coisa, não consigo. Você conversa com o seu pároco local, que ele vai lhe encaminhar para uma pastoral. Mas lembra que essas pastorais é feitas por seres humanos que estão lá no seu trabalho, que estão na escola, que estão na faculdade, que são seus vizinhos. São pessoas fracas e limitadas como você também. Então as pessoas têm muito esse rótulo. Padre, eu não vou na igreja se você cuidando da minha vida quando eu entro. Eu digo, mas como é que tu sabe que eu estou cuidando da tua vida? Está cuidando para a vida delas? Porque se você entrar na igreja, baixar a cabeça e rezar, você não está vendo ninguém, é só que você está olhando para lá, está cuidando da vida dos outros, é por isso que você sabe. Então a gente tem que começar a desmanchar essas situações. Por exemplo, Jesus, ele ia todos os sábados na sinagoga, né? Os judeus ele ia, os cristãos depois, o domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, que passou a ser a caminhada cristã, não é mais o judaísmo. Mas Jesus, todos os sábados, ele ia na sinagoga. E lá estavam os fariseus hipócritas, tinha lá gente que aprontava, aquele pessoal todo. Ele deixou de ir na sinagoga por causa deles? Não. Agora você deixa de ir na missa por causa do fulano e ciclano, você é melhor e mais do que Jesus? A gente tem que rever um pouco os nossos critérios, né? Tem gente que não vai na missa porque não tem uma roupa bonita para ir, porque o outro tem... Isso é tudo desculpa, né? E Jesus não deixou a gente a mercê pelos nossos pecados, ele lutou por nós. E depois, assim, quando você chegar diante de Deus, ele vai perguntar para ti, meu filho, minha filha, beleza? Como é que tu tá? Tô fazendo uma caricatura aqui. Me diz uma coisa, o que tu fez? Me conta aí, me relata. Fiz nada, fiquei em casa de boa, dormindo. Não, fui por causa do fulano, por causa do ciclano. Não estou te perguntando do fulano e do ciclano. Isso eu vou falar, porque Deus é fofoqueiro. Isso Deus ele vai falar com esse fulano e ciclano em particular, mas quer saber de você. Imagina você se justificando diante de Deus, colocando a culpa nos outros. Você imagina como é que vai estar a sua cara diante de Deus e pior, sabendo que você poderia ter feito muito para ajudar a humanidade, as pessoas da tua família, a tua casa, e você não fez. Imagina que triste. E aí você vai dizer para ele, eu quero entrar, Senhor, abre a porta. Ele vai dizer para ti, não te conheço. Lembra das jovens previdentes e imprevidentes? Aquelas que mantinham o óleo aceso, que é a da ação, do trabalho, da oração, entraram. As outras lá, faltou o óleo porque tinham preguiça, a porta fechou e já era tarde. Mas depois deles assistir esse podcast aqui, eu acho que não vai ter mais desculpa. Acho que e nunca é tarde, né, para começar. Nunca é tarde para começar, né? Então, vir na secretaria, sim, querer saber qual pastoral. Marque uma conversa comigo, olhe lá, venha direitinho, a gente conversa. Isso. Interessante, me dói a coluna, me dói não sei o que, né? Esses dias eu fui dar
fazer uma oração ali no pessoal da Melhor Idade, né? Que ali é o Clube da Amizade. E eu vi umas pessoas assim, né, que arrasta o pé, uma bengala, uma coisa que para ir na missa também não dá, porque tem escada para subir. Tá com um pouco, começou a música lá e o pé pegou e vamos que bengala aqui. O milagre aconteceu. Gente do céu, e pé, e vamos que vamos. Depois eu disse, nossa, tá doendo alguma coisa aí? Não, pá, tá bem. Mas que barbaridade, né? Mas dói porque ela esforçou antes, né? Isso pode dar desculpa. Mas, padre, fazendo uma caricatura aqui. Então, as pessoas podem te procurar, vir na secretaria, marcar um horário, conversar e ver onde se encaixa, qual pastoral que tem vontade já tô tendo e que pode participar já tem da gente igreja. vindo já, seu padre, o que eu poderia fazer? Eu sou formado nessa área, isso, enfim, a tua área profissional pode fazer uma diferença muito grande. Então, o padre conversa com os seus fiéis também. O padre não é só lá para ficar rezando a missa e coisa. Assim, eu tinha um receio antes de conhecer a igreja por completo, ainda não conheço, estou aprendendo, por isso que nós montamos aqui. Estamos aprendendo. Sempre. Todos os dias a gente está aprendendo, se evangelizando, se convertendo, que a conversão ela é diária, né? E o padre, para mim, era uma figura que a gente não teria acesso. Inatingível. Era muito longe, né? Muito longe, mas depois que a gente se aprofunda, a gente vê que não é por aí, né? Eu estou aqui abrindo o portal de transparência, vai falando que eu quero partilhar com vocês algumas informações que eu achei muito interessante o que você disse agora aí, né? Sobre que o padre é inacessível, que o padre não consegue. Claro, isso depende muito também do pessoal do padre também se aproximar das pessoas. Por exemplo, ano passado foram 813 pessoas atendidas, que passaram pelaquela salinha, ou pela igreja, ou pela alguma outra atividade que aconteceu. E reuniões, por exemplo, assim, de aproximação, de formação, foram mais de 300. Então, somando esses montantes todos, você vai chegar àquela quantidade de 2.451. Mas só de atendimento de pessoas. Eu, como padre, hoje estou em 11.500 pessoas atendidas em 14 anos de padre. Padre, atendimento do padre. O padre é médico? O que o padre faz no atendimento? Como é que ele fala assim, o atendimento do padre? Ótima pergunta, né? O que é o atendimento? A pessoa chega com uma situação, com um problema, seja familiar, seja do casal, seja com os filhos, ou dela mesma com a crise. Então, esse atendimento ele envolve o atendimento da conversa, uma direção espiritual, que é uma coisa organizada, as confissões também que fazem parte disso, e tudo isso vai sendo esse montante de atividades que a gente vai fazendo juntos. Direcionamento espiritual. Nos conta um pouquinho mais sobre como funciona, o que é isso. A direção espiritual ela é um trabalho que vai acontecendo de que maneira, né? A pessoa ela vai trazendo uma situação da caminhada dela, que ela está encontrando dificuldade, ela está fazendo um acompanhamento psicológico, não está funcionando tanto, ou eu encaminho também para que precise, dependendo da situação, mas eu vou acompanhando passo a passo com metas bíblicas, metas de direção espiritual, com assuntos, para ela poder superar seus defeitos, suas falhas, suas situações complicadas que muitas vezes parte na vida, né? O próprio casal também, muitas vezes, com as suas crises, com as suas realidades, saber superar. Muitas vezes aquele orgulho, aquela arrogância, você acha mais do que o outro, eu não admito que o outro saiba mais do que eu, então tem que trabalhar a pessoa para começar a ter outra mudança de vida. E né? Como que o padre tem autoridade para falar sobre um relacionamento se o padre não tem esposa? Como que o padre... Esse é o questionamento que muitos falam assim, eu vou lá fazer... Nem é casado. Vai me ensinar que eu vou resolver os problemas da minha casa. Mas basta atender o casal que tu fica sabendo as situações inteiras. Vai se capacitando. Primeiro é ela que vai colocar os podres dele e depois ele coloca os podres dela, e tu já sabe. E nesses 11.500 atendimentos ao longo dos meus anos, imagina a quantidade de casais que passou por mim e de realidades que eu posso descrever profundamente. Eu não tenho crise de casal, mas eu tenho que atender a crise dos casais, depois querem que o padre case, né? Cada um com os seus problemas, cada um no seu quadrado. É que a vida a dois, ela exige muito mais. Eu tenho uma vida que é aberta à comunidade, então eu tenho uma exigência a nível muito grande, que essas pastorais e grupos todos em pontos de trabalho.
o casal, quando chega em casa, tem que estar na frente do outro, só que não consegue ficar para dialogar. Então, é televisão, internet, aquela coisa toda, tenta se desviar dos assuntos. E quando você faz isso, o que acontece? Começa a perder o senso da vida a dois. Os filhos se perdem, não tem mais contato, aí o pai tem que resolver o problema daí. Muito bem, então quem não pode ir para um psicólogo vai para o padre. Sim. Vai estar do padre. Tá, e o padre cobra para fazer esses direcionamentos, esses atendimentos? Como é que é? O padre não cobra. Se eu fosse cobrar, por exemplo, fazendo um cálculo, esses dias eu vou falar do cálculo deste ano que passou, né? Se eu tivesse cobrado um valor assim de R$150, que é o que um atendimento de um psicólogo faz, em questão assim de 50 minutos, o meu salário no passado seria de 550 mil. Olha. Isso eu fui falar nas escolas, achei umas professoras, os alunos, tudo perplexo, assim, o impacto, assim, né, porque daí eu fiz cálculo, porque daí dados, né, tinha um professor de matemática, padre, pelo amor de Deus, né, daí eu fiz assim, mostrando para eles, né, para tirar dúvidas, digo, a plataforma e os dados é para fazer isso. Então, por exemplo, eu fiz 2.451 serviços, tá, eu estou olhando aqui na plataforma para poder dar o valor certinho do que foi no ano passado aqui, tá. Então, por exemplo, né, foi 2.451 serviços dividido por 2 salários mínimos nacionais que eu recebo vezes 13, porque são 12 meses e tem mais um auxílio natal que seria o 13º do padre, tá? Então, se eu dividir a quantidade, eu ganhei, na média, eu fiz uma média hora, tá, de serviços, que foi de 1h02. Eu ganhei, por cada serviço, R$14,21. Um psicólogo, né, com 3 faculdades que eu tenho, R$150, no mínimo, porque é R$300 tem psicólogo que cobra, né? Então, os dados é bacana porque tu consegue fazer essa ponte e mostrar que o padre não está ali por causa do valor, né? Eu tenho 72 horas semanais, mas é 24 horas, porque de noite eu estou dormindo, tocar o telefone, alguém está morrendo no hospital, eu vou sair às 3 da manhã para atender, que é o código de unção dos enfermos. Né? Então, para as pessoas terem, então isso aqui é uma base para eles terem uma média, 72 horas semanais. É muita hora. Né? Então, isso é legal para dialogar com a sociedade religiosa. Eu tenho hoje diálogo com outras igrejas. Padre, quando eu for pensar que eu estou cansada, eu vou lembrar de ti. Eu tenho pastores de Assembleia de Deus, igreja luterana e até de igreja metodista, por exemplo, que diz, padre, a gente olhou lá, ficou apavorado. Realmente, assim, o senhor não casa, só fica como tal, porque vai dar uma crise. Vai dar uma crise na mulher, vai dar uma confusão. Nós nunca vimos isso. Eles mesmos colocam, hoje mesmo tive uma reunião, estamos falando num grupo das igrejas tradicionais de Sapiranga, católica, igreja luterana, de confissão luterana, para fazer um trabalho em conjunto. Eles mesmos também, o pastor me pediu as informações, porque ele ficou muito impressionado com os números, a maneira como eu transformo o trabalho em dados. E aí eu chego em vários segmentos. Teve empresários que eu visitei para a festa do motorista que já me conheciam devido à rede social, à plataforma, porque os seus colaboradores ou eles mesmos foram atrás. Então a rede social, as pessoas pesquisam, hoje você vai trabalhar, qualquer lugar que você for fazer uma ficha de inscrição, você vai fazer uma preparação para ser contratado, eles vão olhar a tua rede social, eles vão olhar tudo. Eles vão ver o que você comenta, o que você posta. E quando eu cheguei aqui, antes de eu chegar agora, dia 5 de fevereiro, vai fazer um ano que eu cheguei. Antes de eu chegar, eu tinha dado mais de 350 acessos de pessoas de Sapiranga que já estavam visualizando as minhas redes sociais e pedindo. E queria saber como é o padre que a gente ia receber. Eu fui uma que fiz isso. Eu fui lá olhar. Vários olharam, vários. Vamos ver quem é o padre. E a plataforma que foi o que eles olharam, que eles visualizaram também. Sim, padre. Uma coisa interessante, as quilometragens, né? Porque assim, o padre correu lá, fez o trabalho, mas quantos quilômetros o padre fez, né, em 2023, com toda essa correria? 14.935. Deu quase a volta ao mundo, né? Acho que foi a da metade. Ó, padre, então, isso me preocupa um pouco. Tanto trabalho, tanta coisa. Então, qual que seria o hobby do senhor e qual é o tempo que o senhor acha para o seu hobby? Minha segunda-feira de folga, porque daí eu tenho a segunda de folga, que às vezes eu faço algumas gravações para a rádio em Porto Alegre e para a TV Canção Nova também, a nível RS. Então eu tenho isso programado e depois que eu sigo um cronograma e sigo uma agenda para ter o meu tempo de descanso e a minha organização para que não fique atropelado. Então se eu chegasse assim e dissesse para ti agora, eu vou te dar agora para esse ano 1.012 serviços pré-agendados. Qual é a tua reação? Sabendo que pode ter o dobro disso, pode chegar a 3.000.
a pessoa fica apavorada, mas tem isso anotado numa agenda, cada dia tu vai seguir. Claro, um imprevisto, uma coisa é um imprevisto. Mas se você tem a coisa toda bagunçada, realmente vira um caos. Então o senhor não tem um hobby assim que te faça ter prazer, de diversão, alguma coisa assim? O que eu utilizo? Porto Alegre, muitas vezes eu vou lá no shopping, eu vou lá na parte lá do gasômetro, né? Eu visito algumas pessoas, eu tenho pessoas que têm casa na praia, ou casas de campo perto de lagoa. Então eu me organizo às vezes para fazer essa oportunidade de estar junto com o pessoal, né? De fazer o trabalho, né? Eu queria pegar as informações de 31 de dezembro, né? Você sabe quantos serviços nesses 14 anos de padre, até 31 de dezembro do ano passado? Eu fui ordenado padre em novembro de 2009. 31 de dezembro de 2023, eu cheguei a 28.944 serviços. São 31 mil horas trabalhadas. Padre, que nem agora o senhor vai estar saindo de férias mês que vem, né? Já está aí, ó, tá na amanhã, pontinha. Né? Amanhã. Já. Mês que vem, amanhã. É amanhã, já está de férias, né? O que o senhor programa para essas férias aí? Vai descansar, né? Não vai atender. Eu vou ter alguns retiros que eu vou conduzir, já estão as coisas programadas já que o pessoal me pediu, né? Eu vou intercalar algumas atividades. As férias também eu costumo dar umas trabalhadas ainda, né? E o padre vai para a praia, o padre vai para fora do país, o padre tem uma vida normal, que nem um cidadão normal, assim, tem esses desejos igual todo mundo. Eu tenho minhas contas para pagar, então eu vou ficar em Porto Alegre, uma boa parte dela, né? Lá com a minha mãe, fazendo algumas coisas. Porto Alegre tem muita coisa bacana também. Tem alguns amigos que eu vou visitar na Serra, Gramado e Canela, já programei. Tem algumas atividades fora também que o pessoal quer me levar, então eu vou me organizando para poder fazer o encaixe, né? Tô dentro da economia também, né? Então, muito bem, então o padre é que nem a gente, né? Isso, não é todas as férias assim que dá para sair esbanjando. Não, tu tem um calma. Eu, por enquanto, tenho que pagar as contas, né? Assim que eu finalizar minhas contas, aí eu consigo dar uma... Mas já fui para fora do país, eu tive 2 vezes porque eu ganhei de presente. Então, lá em 2010, eu fui para a Itália e Terra Santa, ano sacerdotal. Foi muito expressivo, primeiro ano de padre, imagina que emoção estar na Terra Santa, em vários lugares que Jesus passou, enfim, foi muito bacana, tive a impressão quase de me encontrar com ele, assim, nos corredores ali, né, e depois, um movimento que eu participava, né, eu já terminei toda a caminhada, foi um evento na Alemanha e também na Itália, então as famílias da Alemanha pagaram para os padres e eu fui uma dos padres sorteados ali para ganhar essa coisa boa, bem. Merecido presente. Merecido, depois de tanto trabalho, né? Tantas coisas que faz. Então foi bacana. E para poder fazer essa viagem, eu não fiz férias a mais, né? Eu fiz 20 dias de férias, normal, e os 10 que sobrou, eu tirei para fazer essa viagem, para ninguém dizer que o padre tirou 30 dias de férias e tirou mais tanto. E agora eu vou fazer 29 dias, né? Porque fevereiro tem 29. Mas mesmo assim vai ser menos. Deixa um de reserva. Vai ser menos, assim. Tá, mas agora me vem uma pergunta, uma coisa na cabeça aqui. Mas padre tirar férias, como isso? Que absurdo, né? Eu acho que nem deve não deve, né? Não faz nada, só reza a missa. Só reza a missa, eu acho que festa é uma coisa que você tirar. Só reza a missa sábado, domingo e quarta. Vai ali. Pronto. Padre, eu achei o máximo nossa conversa, porque por mais que acompanha as missas, o portal da transparência, mas conversando a gente vai sempre aprendendo mais e descobrindo um pouquinho mais. Eu acho que vai dar outro programa, né, Daniel? Vai dar outro programa, né? A gente vai ter que... Mas antes disso acontecer, eu gostaria que o senhor, se o senhor tiver um testemunho breve para estar sobre a sua vida, para compartilhar com nós, não sei se o senhor tem um testemunho que gostaria que os telespectadores... Testemunho, tem vários. Qual deles? O que o senhor... Testemunho de então faz o seguinte, coisa marcante. Um marcante que o senhor gostaria de compartilhar com nós nesse momento, e na próxima entrevista... pessoas que de repente estão aí, não sabem onde encontrar Jesus, quando, vou buscar, em que momento? Acho que um testemunho muito marcante foi a conversão do meu pai, daquele homem que roubava, que espancava, que fazia umas coisas bem feias. Devido a um câncer de esôfago e a vida que ele levava, de bebida, de cigarro, aquela confusão toda, ele aparece, né, em casa doente e não querendo incomodar, ele some de novo. Daí a companheira dele, então, ficou sabendo onde a gente morava, foi lá, né? E eu, então, fiquei sabendo da doença dele, porque então ele tinha desaparecido, né? E aí eu rezei e pedi para Deus, eu quero assim, se não salvar o corpo, salvar a alma pelo menos, né? Que Deus me dê essa oportunidade. E o mandato dele foi esse, que eu amasse o meu pai, fizesse tudo por ele, rezasse por ele, mas amasse, fizesse tudo, que o resto seria com ele.
Eu queria colocar meu pai nas mãos de Deus, né? E aí ela apareceu, ela deu o endereço, a gente foi lá, foi visitar ele ficou muito tocado, fazia alguns meses que ele não tinha aparecido mais, já o câncer estava já deixando O senhor marcas. já era padre? Não, estava estudando ainda. Trabalhava na Telefônica, na Vivo. Então, eu saí para cuidar dele também, nessa situação toda, né, que estava bem complicado. E ele começou um processo. Foi indo, o pai tinha as loucuras dele, brigava, xingava, dizia, pô, Jesus, eu estou rezando, fazendo tudo e nada acontece. Continua fazendo. E ele dava as loucuras dele, xingava Deus, xingava tudo. Era um belo dia, assim, passou quase perto, já uns 8 meses antes da morte dele. Eu fui em Alvorada, eu buscava ele levar para o hospital, radioterapia, quimioterapia, tudo eu fazia. E as pessoas que me ajudavam de igreja davam vale rancho, davam várias coisas que eu mantinha o pai e me mantinha também. Eles pagavam gasolina, arrumavam um carro. E eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, fazia estágio nas paróquias, era uma loucura atrás da outra, né? E Deus ali foi abençoando. Eu não sei como eu fiz, mas foi Ele que fez. Só Ele mesmo, né? E aí o pai, então, um dia eu entrei, ele magrinho já assim, né? Pediu que eu sentasse lá da cama, e disse, eu quero te pedir perdão. E daí ele começou, né? Eu fiquei assim, nossa, pedir perdão, é típico dele. E começou, e trouxe a história. Eu quero agradecer porque você não desistiu de mim. Meu pior câncer não é esse que está aqui no meu peito, no meu esôfago, mas o pior câncer foi do meu caráter, que me destruiu a vida inteira. E também teve o histórico dos meus avós, enfim, veio uma consequência. Mas ele colocou dessa maneira, né? A dor, o sofrimento, que destruiu ele, a família agora estava ali, né? Que agora ele não tinha mais medo, porque esse câncer da alma dele, pelos padres que foram visitar ele, né? Ele foi tocado. Nossa. Ele disse, e agora sim eu quero te agradecer porque quando tu entrasse aqui dentro, tu me visitasse, me levasse para o hospital, saiu da empresa, todos os momentos que eu te vi aqui dentro, eu não vi você. Foi o Deus que eu não acreditava, em ti ele me visitou. E em ti agora eu acredito. Nossa, como aquilo foi. Marcante. Eu fiquei no estado, sabe assim, foi uma coisa, porque conhecendo ele e vendo, então aqueles 8 meses assim, foi uma mudança extraordinária de reconciliação, de perdão, de transformação, foi muito bonito. E agora vem a segunda parte de tudo isso, foi a morte dele. A morte dele eu fiquei sabendo dia e a hora, porque eu estava no hospital, dava visita da noite, e quando eu cheguei para tocar nele, assim, eu fui tocar no pai, simplesmente sumiu da minha frente o hospital, não me pergunta, porque eu não sei nem explicar o que era aquilo. Eu simplesmente desapareci do lugar, assim, na minha frente havia uma luz muito forte, muito envolvente, uma paz, uma alegria, eu estava pleno, plenitude. E aquela voz assim para mim no meu coração. Tu fizesses tudo o que eu te pedi. Tu amasses teu pai e cuidasses dele. Agora eu vou fazer o que tu me pediu. Entrega ele nas minhas mãos, porque nessa madrugada eu vou levá-lo. E assim foi, mas assim aquilo foi, eu queria ir junto. Hoje eu tenho certeza que foi uma ação de Deus linda. E se o céu é aquilo, né, eu queria ir naquela hora. É indescritível a experiência. Como não acreditar em Deus, né? E quando passou aquele momento, você sabe quando tu olha assim pro lado, assim, meu Deus, aqui, alguém anotou a placa. E daí estava o pai me olhando, eu com uma cara assim, e disse, mas o que foi isso? Eu digo, aconteceu o que contigo? Porque deu um... Né? Eu digo, olha pai, né? Ele disse, não, já sei o que é, fica tranquilo. Obrigado por tudo. Né? A gente vai se encontrar, né? E aí eu me despedi dele, assim, um abraço nele. Eu fui saindo, assim, de costas, e eu fui vendo a última imagem do meu pai vivo, né? Porque eu sabia que na madrugada, sabia não, tava aquela... E aí às 5 horas da manhã eu acordei, assim, sabe quando tu acorda tranquilamente, um luar entrando, e aquela voz de Deus, estou levando ele. Nossa Senhora. Aí rezei, agradeci tudo, né? Tudo, foi bem assim. Muito aí, 6 horas, tocou o telefone. Eu voltei a dormir, mas assim, bem tranquilo tudo. A minha mãe atendeu o telefone, veio ela bater na porta lá. Aí, acorda, vamos ao hospital, teu pai tá muito mal, estão chamando. Eu digo, não, mãe. Pega os documentos do cemitério, tudo. O pai faleceu às 5 horas. Como é que tu sabe disso? Eu digo, o pai faleceu às 5 horas. Chegamos no hospital, eles fazem todo aquele momento com assistente social, com o médico. Daí chegamos lá. A gente tem uma coisa para te falar assim, o pai morreu às 5 horas, né? Como é que tu sabe? A gente falou. Eu digo, não, a gente está sabendo. E o médico disse assim, vocês são pessoas de fé, né? Assim, 5 horas da manhã, o teu pai estava rindo, conversando com alguém, deu um sorriso e morreu.
uma parada cardiorrespiratória. Só que a janela do médico estava para o nascer do sol, e o sol estava nascendo exatamente naquela hora, né? E na simbologia cristã, o sol simboliza o nascimento da ressurreição à vida, né? E o pai morreu com um sorriso no rosto. Quando prepararam o corpo dele todos, nossa, nunca vi uma pessoa morrer com um sorriso. E aí durante todo o velório dele, assim, eu falei alguns insertos da nossa vida, né? Tinha gente que se converteu no velório do pai. Famílias que foram se reconciliar, que foram, assim, para te ver como a ação de Deus foi muito grande, né? E só tinha um amigo do pai do bar, né? Os demais sumiram, mulherada. E aí aquele momento tão especial, né? E eu não tinha um centavo para enterrar o meu pai. E aí eu passei o cheque voador lá para a funerária, né? Até o dono da funerária ficou com pena de mim, fez um caixão mais barato, melhor, mais barato. E eu disse, e agora, né? E aí eu fui buscar as coisas para a missa de corpo presente e parei. Estacionei no cemitério em Porto Alegre, parei num lugar lá meio esquisito. Eu parei aqui em cima, né? Eu paro mais perto, mas deixei o carro. Quando eu saí do carro, parei na frente de um túmulo do outro lado que tinha o Sagrado Coração de Jesus, bem na frente, o braço aberto, né? Aí aquela voz de novo, eu não te disse? Ama e faz tudo que o resto é comigo. Bem assim. Aí eu desci para a missa, tudo ali, né? Eu tinha que pagar quase R$800 o sepultamento do pai, né? Não, 1.200 foi. Eu tinha o cheque de 800 e tinha o restante. 1.250 foi. Quando eu cheguei, a primeira coisa que veio um parente meu, né? Aquele, né? Me disse uma coisa, eu quero te ajudar no sepultamento do teu pai, assim. O que foi? Eu digo, olha, deu tanto, assim. A metade tá bom? Eu digo, nossa, me deu lá o cheque, a metade. Aí terminou ali, estava o momento da ida do caixão, os meus amigos chegaram assim e disseram, nos permite uma coisa? Eu digo, sim, que vocês querem. Nos deixa levar o caixão do teu pai e tu acompanha atrás, nos dá esse privilégio de levar ele. Aí eu desabei, porque ali foi realmente assim, uma cena muito marcante, porque ali eu não via meus amigos, eu via os anjos, né? Que estavam levando. E quando eu estava chegando, uma pessoa me liga de uma cidade que eu fiz um trabalho, ela disse, eu não pude ir no velório do teu pai, eu sei que tu não tem condições, eu quero ajudar no sepultamento. Quanto que foi? Eu digo, olha, foi tanto, e a pessoa me deu a metade e eu não tenho a outra. Não te preocupa, a outra metade amanhã está na tua conta. Nossa. Foi bem assim, sabe? Tudo naquele mesmo dia. Então, um testemunho, tem outros marcantes, mas esse é um mais forte, porque foi palpável, né? Eu segui uma orientação de Deus, diante de uma pessoa que tinha tudo para a sociedade, ou as pessoas condenar, ele disse, ame e faz tudo. Porque Deus queria salvar ele. Salvou. Inexplicável. Então foi assim. Até difícil e até hoje as pessoas que lembram, dizem, olha, minha vida mudou a partir daquele enterro. Aquele lugar de tristeza, de dor, foi um lugar de salvação. E cada vez que eu vou no cemitério, porque daí eu vou lá para ver como é que está o túmulo, tá? Dos meus avós, tem o do meu pai, tem de outros parentes, e eu olho para aquele coração de Jesus, né? Dá a impressão que está na piscadinha, se eu te falei. Não é? Mas é bem assim, é bem interessante. Como Deus ele vai fazendo os detalhes, né? Só a gente não atrapalhar ele, né? É verdade. Depois desse testemunho, é até difícil de conseguir encerrar o programa, né? Mas nós temos que nós temos essa missão também de fazer o encerramento. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. A gente espera uma outra vez, a gente gravar de novo, uma conversa gostosa, porque sempre tem muita coisa a ser compartilhada, né? Nós queremos, Padre, também agradecer do fundo do coração pelo senhor ter aberto, né, a casa para nós, porque isso aqui está acontecendo, a pastoral da evangelização está acontecendo, esse podcast está acontecendo hoje, porque o senhor deu sim para nós, para um sonho, para uma coisa que Deus também, acredito, tem usado através do ECC. Eu tenho certeza. Né, que deu o direcionamento para nós e o senhor foi lá, olhou e falou assim, não, eu apoio, e o senhor fez acontecer. Foi graças ao senhor. Quando eu vi que Deus estava te usando, eu vi o maior milagre. Eu vi o maior milagre. Então muito obrigado.
Então a gente tem que dar as oportunidades. Ele não pegou ninguém capacitado, ninguém perfeito. Ele vai capacitar. Temos muito que aprender ainda. Eu estou aprendendo, estou crescendo aqui mesmo falando, estou relembrando, estou aprendendo, estou tendo essa oportunidade. E faz parte da igreja esse trabalho todo que está ali, para as pessoas entenderem o que é a igreja católica e conhecer. As outras igrejas estão impressionadas, porque elas também nunca tinham visto isso, né? E aliás, ali no podcast, desculpa, ali na plataforma do portal de transparência, mais embaixo tem um link que é a nível de igreja global. Tem um link que é atualizado de 4 em 4 anos, que você vai ver o que a igreja fez a nível global. Se você se impressionou com a paróquia, você imagina o que está a nível global, coisas assim de montantes e coisas de trabalhos e ações que nos impressionam. Então a gente precisa divulgar, mostrar e ser esse católico que realmente está vivendo a fé e mostrando para as pessoas que têm dúvidas. A gente tem que se informar, né? São pessoas ruins? Não, são pessoas mal informadas. Isso. Aqueles que são informados continuam ruim é porque realmente é ruim mesmo. Aí não adianta. Aí só Jesus na causa. Né? Mas muitos não conhecem. Então, parabéns pelo sim, parabéns pela dedicação. Continuem firme, com humildade, com simplicidade. Né? Que isso faz crescer e faz a transformação também de todo o trabalho. Parabéns novamente, você que nos acompanhou, também a minha alegria, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e que essa bênção te proteja hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá, pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final com nós, e não esqueçam de nos seguir e curtir a página no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas, né? E é isso. É isso. Vem aprender com a gente, vem conhecer um pouco mais sobre a igreja e a gente se encontra por aí. E nós temos muita sede de aprender mais e mais. Queremos vocês na nossa companhia aí. Mandem também as perguntas, dúvidas, sugestões para os próximos podcasts, o que vocês gostariam de saber de tudo isso que a gente falou aqui, de tantas pastorais, tantos movimentos que a igreja nos proporciona, como que você faz para estar participando. Você já sabe, o padre falou, é só procurar ele na paróquia, mas a gente sabe também que você não vai assistir que não é daqui da paróquia, é de outra paróquia. Procura o seu pároco, procura, ele também vai lhe ensinar, lhe direcionar, né, para o caminho certo. Então tá, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.